Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa primeira aula, né, de fundamentos de serviço de sala e bar. Essa disciplina é uma disciplina técnico-teórica, né? Muita gente pensa que essas disciplinas elas não fazem parte desse processo gastronômico, né, no processo mesmo de construção do que é o aluno de gastronomia. E por muitas vezes a gente tem que tentar ficar convencendo de que o aluno ele não é só o chefe de cozinha, né? Claro que a gente ama a cozinha, eu amo cozinhar, gosto muito do bar também, que é a minha principal área de atuação. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Inclusive o bar é uma área que muitas vezes não é considerada gastronômica, né? Muita gente não pensa em bar quando pensa em gastronomia, pensa na cozinha do bar, mas não pensa na mixologia, que no caso é a minha especialidade. E aí, esses processos todos têm a ver com a nossa produção do dia a dia. Como nós entramos nos espaços, como nós nos identificamos nos espaços, como os eventos, que podem ser pequenos detalhes dentro dos nossos restaurantes, os nossos espaços de alimentos e bebidas, eles são importantes para que a gente, além de ganhar mais dinheiro, consiga mais clientes e faça sempre a manutenção positiva desses espaços. A disciplina de fundamentos de eventos, ela é uma disciplina que vai dar competência desde os protocolos até a parte da coquetelaria. Né? Aqui a gente vai ter um panorama muito amplo acerca dessa produção toda. Eu acredito que muitas coisas que vocês talvez não conheçam, vão conhecer aqui com a gente durante esse processo. Vou abrir aqui nosso slide, que ele fique certinho. Assim, certo. E vamos lá para a nossa aula. Então, estamos aqui na nossa web Boas-Vindas de Fundamentos de Eventos de Serviço e Bar. Né? Eu sou o professor Marlos Alvarenga. Boa noite a todo mundo que está aqui e para quem vai assistir a aula depois. Eu sou graduado em Gastronomia pelo UniCeub, me formei em 2018. Antes disso, eu estive na Universidade de Brasília no curso de Letras. Né? E aí, quando terminei a minha gastronomia, o meu curso de gastronomia no CEUB, eu fui para Buenos Aires fazer uma especialização. Essa especialização é em harmonização de comida e bebida, que eu fiz lá no Instituto Gato Dumas, que fica em Buenos Aires. Fiquei um ano lá, não fazendo só essa especialização, mas estudando também vinhos, aprimorando o que eu já vinha estudado no curso da ABS. Eu sou sommelier pela ABS, não pratico a atividade de sommelier, mas tenho como especialização. Né? E lá no Instituto Gato Dumas eu também estudei a parte de fotografia gastronômica, numa parceria entre o Gato Dumas e a Universidade de Buenos Aires. A fotografia gastronômica, para mim, serviu muito mais como um espaço de visualização do alimento dentro do prato, e a gente sabe que a gente precisa vender, né? Nós temos que vender a partir da imagem. A gente vai ter muito tempo para discutir sobre isso, inclusive alguns espaços que têm usado inteligência artificial para fazer cardápio, inteligência artificial para fazer foto do alimento que vai para o cardápio. E aí a gente tem uma discussão que beira absurdos assim nessa instância. Mas a gente tem que usar as tecnologias sempre a nosso favor, né? Lá na pós Gato Dumas, essa parte de harmonização com comida e bebida, ela era muito voltada para o vinho, até porque a Argentina é essa grande produtora de Malbec, de vinho em geral. Estive em Mendoza, fiz o curso também em algumas vinícolas que são consideradas muito importantes, como DV Mistral. Estive na Chandon, fiz um processo de degola lá na Chandon, que foi muito legal. Então, durante esse percurso que eu estive em Buenos Aires, foi muito enriquecedor para que eu compreendesse aonde eu gostaria de estar dentro do campo da gastronomia, fora a sala de aula, que é algo que eu já atuava em literatura e redação pela minha formação da Universidade de Brasília. Esse ano, 2025, lá em março, defendi o meu mestrado. Né? O meu mestrado ele é em literatura e práticas sociais pela Universidade de Brasília, e na minha dissertação eu tento trazer aí alguns aspectos sociais das relações entre a estética do alimento, da comida mesmo, da gastronomia e o cinema brasileiro.
pensando principalmente em como nessas cinematografias, desde as novelas, desde as séries, os filmes mesmo, documentários, a comida tem um fator muito importante, muito relevante como fundamento social. E a partir daquela imagem de comida é que eu analiso as relações entre os personagens, o roteiro e a adaptação. Né? É um trabalho que começou aí no Uniceub, acho que vale muito a pena relatar isso, durante o meu TCC, onde eu montei, na época a gente montava um menu degustação, eu montei um menu degustação em 7 etapas, sobre 7 filmes brasileiros, cada uma das etapas relacionado a esse filme com um prato específico. E foi uma experiência muito interessante, onde a gente desenvolveu uma teoria chamada gastropoética. Hoje, se vocês jogarem essa palavrinha, gastropoética, no Google, tudo junto, vocês vão encontrar meu nome em alguns artigos já publicados, com relação ao vinho, com relação ao consumo, com a parte da alimentação também. Então, a gastropoética ela foi o fundamento para a construção da minha dissertação de mestrado, que eu concluí esse ano agora e estou agora tentando o doutorado. Né? Eu gosto muito de valorizar essas relações estéticas da bebida e dos alimentos, mas também a relação da comunicação com o sabor e os saberes ancestrais, pensando principalmente na localização desses alimentos. Essa palavrinha cor local que a gente aprende lá em História da Alimentação, para mim é muito relevante, né, quando a gente está dialogando sobre identidades e pluralidade dentro da cozinha. Porque quando hoje eu penso na cozinha de fusão, no Brasil, eu tenho que pensar na imensidão do país que eu tenho e nas relações éticas com essa comida, em como a cozinha nordestina se difere da cozinha sudestina e da cozinha nortista e da cozinha do sul. Então, todos esses aspectos, eles podem se condensar dentro de uma imagem que acaba se tornando um pouco genérica. E aí a gente tem que ter sempre cuidado na hora que a gente está analisando, nós, profissionais da gastronomia, vocês, futuros profissionais, né? E a gente tem que sempre pensar como é que essa relação social ela pode ser ética e ela pode ser boa tanto para quem está produzindo quanto para quem está recebendo, tanto a quem come a comida que eu faço quanto a quem fornece os insumos para a cozinha que eu vou construir, que eu vou praticar. Né? Eu gosto muito de trabalhar dentro da minha cozinha insumos com técnicas de fermentação, principalmente fermentação, é algo que eu sou apaixonado. No bar em que eu estou como gestor hoje, eu trabalho só com xaropes autorais fermentados. Todos são feitos por mim, não entra nada de xarope artificial, com corante artificial. Todos os corantes são feitos à base de frutas e folhagens e flores, frutas, flores e folhagens aqui no bar. Então, eu trabalho com fermentação, clarificação e infusões. Atualmente estou fazendo algumas infusões, depois até no final posso mostrar para vocês ali, uma com café e cumaru, outra com casca de laranja Bahia, para se tornarem ali licorosos no futuro. Né? Aqui, lá, vocês já têm acesso, né? Acredito que vocês já estão começando a se familiarizar com a nossa plataforma, com a sala de ambientação. Essa ambientação do AVA, gente, às vezes pode parecer um pouquinho complicado, mas eu garanto para vocês que logo, logo se torna muito orgânico, porque vocês vão encontrar ali todas as informações que são pertinentes, desde o cronograma, que é super importante para que vocês acompanhem, não percam as datas, vou falar mais sobre isso lá no final, e também sobre as nossas atividades, tanto quanto as síncronas quanto as assíncronas. Quando vocês fizerem as web aulas, que já vão estar disponíveis para vocês, vocês vão ver que tem algumas questões dentro dessas web aulas, que são questões interativas. Essas questões vocês respondem lá dentro, já recebem uma pontuação e um feedback automático, e essa pontuação já vai ser computada para vocês, assim como as participações nos fóruns. É muito importante que vocês interajam ali entre 4 a 5 vezes no fórum, não só falando sobre vocês, mas principalmente interagindo com os colegas. Isso principalmente no nosso fórum temático, tá? Esse fórum de boas-vindas, onde vocês estão se apresentando, ali é tranquilo, a interação ali vocês podem ou não fazer. Mas no fórum temático, vocês vão dialogar ali acerca de um tema que eu propus, é importante que vocês também dialoguem com os colegas, dialoguem com as propostas dos colegas, claro que sempre de forma respeitosa, né, de forma ética, porque aqui nós somos todos adultos e vamos trabalhar sempre nesse formato. Eu esqueci de dizer aqui para vocês anteriormente que hoje eu estou radicado em Jijoca de Jericoacoara. Para quem conhece a região do Ceará, é aqui uma área, uma zona de praia, de lagoas, uma área muito rica, muito próspera em termos de turismo, né? E aqui eu cuido, sou chefe de um bar
que fica em uma pousada de alto padrão aqui dentro. Então, esse bar ele é mais voltado, claro, para os turistas, para os hóspedes que vêm, mas ele também é aberto para o público externo. Então, as pessoas da cidade, as pessoas que estão de passagem, não estão hospedadas conosco, também podem vir até o bar. Eu cuido do bar, dou aula aqui para vocês e ainda faço uma dezena de outras atividades por aí, dentro da área do doutorado e também na área da literatura, que é a minha primeira formação. Bem, como é que como é que vão acontecer as nossas aulas e a nossa disciplina como um todo? Vocês vão notar que é uma disciplina de ciclo, então ela é uma disciplina mais enxuta, né? A gente tem aí, basicamente, são 3 meses essa disciplina, mas ele é bem divididinho, então cada passo ele é importante para fomentar a nota final de vocês, mas, claro, não só isso, mas também para trazer o aprendizado. Então, as webs de boas-vindas, é que nós estamos tendo aqui hoje, né? Vocês estão fazendo comigo e depois vão poder assistir posteriormente para tirar qualquer dúvida. Os encontros, né? Nós temos 2 encontros, vamos ter webconferência, onde eu trago um tema bem legal para a gente discutir, e esses temas, eles vão sendo compartilhados com o seu book de vocês. Então, é importante que lá nas webs assíncronas, vocês vão notar que eu sigo a ideia do seu book, que vocês vão ter ali as páginas por semana para fazer a leitura, né, e as questões discursivas para responder. Essas questões discursivas são corrigidas por mim, e aí depois vocês recebem uma pontuação, tá? Quem faz a pontuação sou eu. Já os fóruns, a presença de vocês, que é necessário quando vocês entram aqui com o e-mail do seu UB para computar lá a presença, isso tudo é automático. O professor não tem acesso a essa parte, tá? E as webs revisões, na verdade, uma grande web revisão que nós fazemos lá na última semana, para que vocês possam agendar a prova de vocês com tranquilidade e fazerem aí esse processo se tornar muito mais tranquilo. Eu acredito que é uma disciplina que, por mais que ela seja técnica, a gente consegue correr de forma confortável, como se fosse um grande workshop de treinamento para eventos. Quem tiver alguma experiência nessa área de produção, ou que goste de frequentar eventos, restaurantes, vai entender que é uma disciplina muito fácil de lidar e que no final ali vai construir uma boa sistematização para a gente. Essas aulas gravadas, gente, também, elas vão ter as webs semanais, vocês vão ter acesso. Eu acredito que a partir da semana que vem vocês já tenham acesso aí às 2 primeiras web aulas. O conteúdo assíncrono, que são os seus books, e mais o conteúdo que eu deixo ali na parte complementar, ele não é obrigatório, mas ele tem ali algumas passagens interessantes. Coloquei uma apostila do Sebrae também, para quem quer se aprofundar. Às vezes até vocês já trabalham, né, com eventos. Eu trabalhei muito tempo com consultoria de eventos em Brasília, muito, muito, muito tempo mesmo. E na parte de gastronomia eu fazia menus degustação, é a parte que eu mais gosto de fazer. E aí, com o início na semana 2, a gente vai ter essas respostas ali junto do vídeo, igual eu falei para vocês. É muito simples, vocês vão estar assistindo o vídeo, eu vou propor uma questão e vocês vão clicar no vídeo, que ele é interativo, e vão responder a essas questões lá, que são de múltipla escolha, ao estilo ENAD, para que a gente sempre prepare vocês aí para o futuro, né? E essas aulas que são gravadas, elas começam aí na segunda semana, a partir da semana que vem, e vocês vão ter acesso sempre a elas recorrente. Lembrando para não deixem acumular conteúdo, não deixem acumular web aula, que toda vez que você deixa acumular, aí você está cada vez mais se apertando para o final. E quando chega ali no finalzinho, tem a minha disciplina, mas tem outras disciplinas que vocês também estão cursando, então pode ficar complicado. A gente não quer complicação, a gente quer que vocês tenham uma disciplina com muita validade e muita tranquilidade. Então, as atividades no AVA, gente, a gente tem o quiz diagnóstico, já está disponível para vocês, é uma coisinha super simples, onde eu monto ali uma espécie de repertório para entender quem são vocês. Né? Também tem o fórum de discussão, que vocês vão comentar comigo quem são vocês, de onde vocês vieram. Alguns contam mais, outros contam menos. Gente, isso não faz muita diferença ali na hora de fazer, de computar, tá? Lá no fórum temático, sim. Se vocês vão me trazer links, se vocês vão trazer a parte de teoria mais avançada, se vocês vão fazer uma discussão mais aprofundada, aí sim eu vou levar em consideração. Mas aqui dentro da nossa apresentação, não. O que eu quero é saber um pouquinho de vocês. Porque a disciplina ela é virtual, ela é online, mas a gente pode ter aí, né, um campo maior de proximidade. Né? A gente vai ter nossas aulas ao vivo, então isso é legal. E as questões objetivas,
que vão acontecer lá dentro, e os fóruns interativos. Como eu falei para vocês, a gente tem esse primeiro fórum que já está disponível, e depois, mais para frente, fórum temático. Esse fórum temático tem uma discussão super legal, onde eu peço para vocês me dizerem os bares e restaurantes preferidos de vocês, e por quê, o que, que tem de diferente. E aí é legal que, às vezes, você nem conhece, na sua própria região, e alguém fala, comenta, e você, poxa, olha que legal, eu vou nesse lugar aqui que eu nem conhecia. E, por fim, a sistematização, que eu vou falar melhor no final dos nossos slides. Vou explicar com muita tranquilidade para que vocês captem o que nós queremos dentro dessa sistematização. O único adendo que eu já quero fazer aqui, gente, a sistematização vale 25 pontos. Ou seja, de 100, de 10, vocês têm 7,5, 75 pontos para acumular, fora a sistematização. Sistematização, se for bem feita certinho, cumprir as regras que eu coloquei, provavelmente você vai ganhar 25 pontos, o que já é uma boa parte da sua menção. Muitos alunos deixam de fazer ou não fazem da forma correta a sistematização, e aí ficam pendentes de poucos pontos para passar, e infelizmente, gente, tudo é computado pelo sistema. Não dá para corrigir o sal, nem para colocar uma calda e fazer um pouco diferente ali na cozinha prática. Aqui, gente, é feito pelo sistema. Então, vamos acompanhar as datas e trabalhar com essas datas da melhor forma possível, tá? Isso é realmente bem rígido. E é importante que vocês saibam que também o professor ele não tem esse controle do tipo, eu vou estender aqui, eu recebo por fora. Não, é tudo feito via plataforma. Na hora de colocarem o trabalho final de vocês, é em PDF, bonitinho, dentro da plataforma, mas é muito intuitivo, muito fácil. E no CEUB, no espaço físico da universidade, sempre vai ter gente para auxiliar vocês, para tirar dúvida. O NEAD está sempre disponível, assim como também a coordenação do curso, o professor do O e todos os nossos professores parceiros vão estar ali disponível para vocês. Eu, como estou aqui no Ceará, não consigo auxiliá-los pessoalmente, mas os professores que estão em Brasília, todos estarão sempre disponíveis para vocês. Nosso material didático ele inclui livros e artigos, né, principalmente o nosso SEUbook, que está na plataforma, foi criado especialmente para as disciplinas que vocês fazem virtuais. Então, essas disciplinas, elas vão ter um livro pensado para vocês, e a nossa prova é pensada em cima do livro, e as nossas aulas são pensadas em cima desse livro também. Então, é tudo muito casadinho, bonitinho, conjugado. Isso se inicia na semana 2, para que vocês tenham essa primeira semana mais tranquilo, de apresentação, dentro desses ciclos. Né? Tem as páginas que vocês devem ler naquela semana, então não precisa ler o livro inteiro, mas seja um livro tranquilo, não precisa ler inteiro. Leem aquele recorte, assistam a aula, respondam a pergunta, daí na próxima semana leiam outro recorte, assistam a aula, respondam a pergunta. Vocês vão ver que vai ser tranquilo para vocês. E eu sempre indico, gente, no final das nossas web aulas, vocês vão ver, tanto nas síncronas quanto nas assíncronas, um filme para vocês verem, um episódio de série, uma leitura complementar, coisas que são legais para que vocês façam no dia a dia de vocês mesmo, que não é obrigatório, mas é complementar, né? E que é muito importante. Então, a gente está sempre citando, dentro de eventos, dentro de História da Gastronomia, que é a disciplina que eu também ministro, essas atividades. Então, é importante que vocês estejam atentas e atentos a esses processos que são muito importantes. Tá? O cronograma já está disponível para vocês, ele tem data de início, data de término de cada atividade, prazos de entrega que não são ampliados, salvo exceções de atestado médico, algo assim, e tem que ser colocado lá, aberto um processo. Então, assim, claro que pode acontecer uma fatalidade, mas tentem sempre estar de acordo com o cronograma para vocês não terem problema. E o guia para a sua organização, que está lá, né, já disponível para vocês observarem no AVA. A avaliação presencial vocês agendam via AVA. No dia da avaliação, vocês têm uma pessoa ali para orientar vocês, mas tudo vai ser feito no computador, no seu UB. Então, o RA e a senha de vocês, que é como a identidade acadêmica aí de vocês dentro do seu UB, é importante para no dia da prova, mas isso é uma coisa que vocês não vão ter dificuldade, eu acredito que vai ser bem tranquilo. Dessa vez, os alunos não tiveram problema. É aquela coisa que eu falei para vocês, deixar de entregar atividades pode te prejudicar. Às vezes você pensa, mas só vale um ponto, né? Então eu vou fazer a próxima. Pois é, aí quando você vai ver no finalzinho, 1 ponto, 2 pontos faz diferença, e o sistema aqui não arredonda.
é diferente. Eu gosto de deixar isso claro para vocês, porque na sala de aula, no bate-papo, no dia a dia, às vezes tem uma conversa, às vezes o professor observa a sua participação, a sua presença, né? É diferente a dinâmica. Eu fui professor durante 11 anos de sala de aula presencial, então eu sei exatamente como é que funciona a dinâmica. No EAD é um pouco diferente. Nossa disciplina é mais enxuta, então vocês precisam ficar atentos e atentas. Em caso de dúvidas, gente, tem lá dentro do AVA a ambientação, tem o fórum Fale com o Professor, dentro das questões, dentro da disciplina eu posso ajudar a resolver, né? Tem as mensagens diretas para o AVA, que vão direto para o NEAD, e o atendimento no próprio CEUB, caso vocês não consigam êxito em nenhum desses atendimentos. E como eu falei, todos os professores estão sempre disponíveis para vocês, para ajudarem nesse processo. As notas são até 12 dias a partir do fechamento da atividade. Então, lembre-se disso. Ah, professor, eu fiz uma atividade, não foi computada. Não, ela foi computada. Mas o sistema tem até 12 dias para poder liberar isso. Então, vamos fazer e vamos aguardar. A frequência com o e-mail do CEUB para vocês, né? O e-mail sempre CEUB. Ele é 48 horas, essa frequência para entrar lá no sistema. Não fiquem muito preocupados com isso. Observem, sim, claro, se está entrando a presença de vocês, mas fiquem tranquilos e todos os detalhes estão no plano de ensino que estará disponível para vocês no AVA. Beleza? Nossos canais de comunicação aqui. Vocês têm as mensagens diretas com o professor, né? Tem o fórum Fale com o Professor, que já está disponível, e o atendimento do Fale Conosco EAD, né? Que vocês têm um atendimento direto para estudante do UniCEUB. O que a gente vai estudar nessa disciplina? Bem, na primeira unidade, nós vamos falar de planejamento e execução dos eventos. Como é que o planejamento se faz, o que é mais importante, quais são as hierarquias, quais são as tipologias, como é que isso movimenta toda uma estrutura para conduzir a produção de um evento gastronômico ou não, porque às vezes eu posso ser um catering de gastronomia que estou dando serviços para um evento que não é de gastronomia, mas contém gastronomia. Então, essas duas opções, elas existem. Eventos gastronômicos e eventos que contêm gastronomia. Né? A unidade 3, ela traz... A unidade 2, serviços de sala e bar. Né? Já vai direto para a parte do serviço, o que se faz, o que não se faz, o que tem, o que não tem. A unidade 3, protocolo, etiqueta, técnicas de atendimento ao cliente, mas sempre de uma forma, eu trago de uma forma muito aberta essa discussão, porque ela é contemporânea, mudou muito o protocolo, mudou muito a etiqueta, muda o tempo inteiro as técnicas de atendimento. A gente tem acompanhado as tecnologias, acompanhado também como é que o mundo tem observado os antigos protocolos, né, e como é que a gente executa hoje. Então, tudo isso vai estar ali dialogado com vocês. Também sobre diversidade, né, sobre inclusão dentro das cozinhas e dentro dos eventos, que é muito importante. E na unidade 4, serviços de bebida e gestão de estoque, que aí é a minha parte preferida, porque é a parte que eu também gosto muito de fazer. Então, serviços de bebidas, a gente fala um pouquinho sobre coquetelaria, um pouquinho, uma pincelada, que depois vocês vão ter isso mais de forma presencial, né? Principalmente a parte de vinhos, que vocês têm a disciplina de Eno. Então, as nossas unidades são divididas dessa forma, são 4 unidades, para que nessas semanas, né, basicamente aí de 2 em 2 semanas, vocês têm o upgrade desse seu book para vocês. Bem, dicas para que dê tudo certo para vocês, que fique tudo tranquilo. Leia sobre gastronomia. Gente, tem uma página no Instagram que eu gosto muito, ela chama Verax, com K. Verakis. Essa página, toda sexta-feira, publica o giro de notícias de A e B. E é muito legal, porque faz um apanhado da semana com 9 notícias principais sobre alimentos e bebidas. Então vai falar, provavelmente, essa semana com certeza vai trazer a polêmica do metanol, inclusive estamos todos que somos da área, eu sou desenvolvedor, eu sou mixologista, já trabalhei com grandes marcas, então essa parte tem interessado a gente, principalmente por ser uma discussão muito complexa e tem gente levado pessoas à morte. Na Rússia, 25 pessoas morreram por ingestão de metanol. No Brasil, nós estamos na terceira morte, né? E calculando ainda os prejuízos que isso vai causar. Temos que identificar tudo o que está acontecendo. Tenho falado para os meus amigos, bebam cerveja no bar, que vem lacradinha, porque a cerveja é mais difícil de fazer esse tipo de falsificação. Não é impossível, porque, infelizmente, gente, para profissionais nessa área de bebidas e que fazem
crimes desse tipo de porte, desse tipo de naipe, nada é impossível, né? Os crimes, eles são profissionais. Então, eles acabam abarcando um grupo que, por exemplo, aqui quem já veio a Jeri, ou quem já foi a Porto Seguro, né, sabe que tem aquelas ruas repletas de caipirinhas. Esse dono de uma quitanda de caipirinha ali, de uma tendinha de caipirinha, ele precisa lucrar. Para ele é custo-benefício. Ou seja, ele tem que procurar um insumo mais em conta para que ele lucre um pouco mais. Vocês vão combinar comigo que se esse cara recebe uma proposta de uma caixa de vodka Absolute por um preço muito abaixo, ele vai acabar comprando. Porque talvez ali naquele momento ele nem tenha a perspicácia de pensar, será que isso aqui não está adulterado? Não é a primeira vez que a gente fala de adulteração de bebidas no Brasil. E em Brasília isso também já aconteceu. Então é importante ficar ligado, porque dessa vez a gente está falando de um produto que tem causado um dano muito maior. Mas lá para frente a gente vai trazer novas informações sobre isso, porque as coisas vão correr e a gente vai entender um pouco que lotes são esses, que bebidas são essas, estão adulteradas aí no nosso país. Em sequência, siga as páginas que estimulam informações corretas e pertinentes à área, porque a gastronomia não está salva de fake news. Portanto, estejam atentos. Principalmente, gente, aquelas páginas que vendem soluções muito radicais, muito boas. Consuma gengibre e cure o câncer. Duvidem disso. Sabe? Duvidem desses milagres, dessas soluções miraculosas, porque elas vão colocar sempre esse lugar do questionamento não científico. E aqui a gastronomia ela vai entrar nesse ramo da ciência. Então a gente vai pensar com ciência e a gente vai pensar consciente. Né? Então procurem sempre as páginas que são pertinentes à área. Procurem Sebrae, procurem Secretaria de Meio Ambiente, a parte do agro que seja mais relevante, procurem grandes empresas que fazem gestão, o Slow Food, essas páginas que vão trazer para vocês aí informações que são reais, tá? Assista séries e filmes, lembrando que é ficção, a vida não é um The Bear e também não é o Casamento Vermelho de Game of Thrones, então não, nem um extremo nem outro. Né? Então vamos ter cuidado com isso, mas vamos assistir sim, porque essa parte da ficção acaba de alguma forma retratando as realidades, algum tipo de realidade, e é importante que a gente tenha esses temas sempre frescos nas nossas mentes e principalmente entender como é que eles têm funcionado na mídia, né? Como é que eles têm funcionado em outras mídias que não só a nossa cozinha. E quarto, ir a restaurantes e feiras gastronômicas da sua região sempre que possível. E quando eu estou falando restaurante, é evitar aquele você tem que conhecer, sabe? Aquele restaurante que as pessoas pagam para que alguém faça publicidade e aí lota durante uma semana. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Eu tive um grupo de amigos que esteve na Itália agora recentemente, e aí eles foram, e foi em Roma. Tem o melhor tiramisu da região aqui em Roma. Vamos lá comer. Chegaram lá uma fila quilométrica para pegar um potinho assim para comer na rua, porque lá é assim, né? E eles falaram, cara, o teu é melhor. Então assim, sabe, é um cuidado que acaba que a gente não tem, porque nós vamos de acordo com a tendência. E todos nós somos alvos dessa tendência. Então, ir na feirinha local pode ser mais interessante para nós, estudantes acadêmicos de gastronomia, do que ir naquele lugar super hypado, no Sam's Club da vida, sabe? Por mais que Sam's Club seja ótimo para fazer algum tipo de compra, mas o que eu estou dizendo é que não é experiência gastronômica para gente comer no shopping, por exemplo. Professor, mas eu comi no restaurante super caro do shopping. Provavelmente é uma rede que aqui existe em vários shoppings, salvo exceções, por exemplo, a Helena Riso tem uma padaria que fica no Iguatemi, lá em São Paulo, que é a Manioca. Aí lá, e a Padoca do Mani, na verdade. Então lá é um restaurante autoral dentro do shopping. Legal. Então ali eu sei que eu vou ter ali uma coisa de alta gastronomia. Fora isso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Mas ir quando é possível também, que às vezes não dá nem tempo, não tem dinheiro, para levar todo mundo não dá, não é o que eu quero comer, ou seja, vamos olhar pela internet também, visualizar e entender todos os processos. Tudo bem? Então, é isso. Aqui, nessa parte, eu dialoguei com vocês sobre como é que funciona a nossa disciplina.
né? Eu vou agora abrir a nossa sistematização. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para gente. Vou colocar e vou compartilhar. E aí a sistematização, gente, por que que eu quero trazer para vocês aqui em específico, né? Porque a gente, muito aluno tem muita dificuldade de compreender a sistematização, porque às vezes é uma coisa nova, né? Nem todo mundo tá bem adaptado a esse sistema mais acadêmico. E aí eu vou abrir direto dentro do AVA, mostrar para vocês. Vamos lá. Vou compartilhar aqui novamente. Essa janela. Sistematização. Legal. Então estamos lá na nossa janelinha do AVA. Essa aqui é a minha, né? Não é muito diferente da de vocês. Gente, o que é a sistematização? É um trabalho aí que vocês vão fazer escrito. Esse trabalho ele vai ter que ter consulta, ele vai ter referências bibliográficas, vocês vão pesquisar na internet, e ele tem duas etapas, uma parte de trabalho escrito e uma parte fotográfica. A fotografia, não vou avaliar que se vocês fizeram uma fotografia profissional, não é sobre isso, mas eu não quero que vocês usem inteligência artificial, tá? Para fazer uma simulação de fotografia. Vocês até podem usar a inteligência artificial para simular alguma imagem. Alguns alunos, por exemplo, queriam montar o serviço de bar e era numa praia, então pegaram algumas imagens de IA, beleza. Mas o drink, que vai ser autoral, que eu vou pedir para vocês produzirem, é livre a produção dele, eu quero fotografia da produção de vocês, tá bom? Esse trabalho pode ser feito individual ou em até 3 pessoas, mas a entrega é individual. Gente, não se esqueçam. Na hora que for subir para a plataforma, todos os três, a dupla ou a pessoa só, tem que subir o arquivo em PDF, tá? Porque o sistema precisa constar o teu arquivo lá. Senão não adianta eu dar a nota, entende? Você precisa desse arquivo lá constando. O sistema só vai levar em consideração se você subir o arquivo. O evento, ele é para 50 pessoas e ele exige harmonização, tá? E aí a gente vai chegar nesse ponto, vai discutir sobre isso e tudo mais. Vocês têm 4 opções de eventos. Vocês podem criar um casamento contemporâneo, que vai ser ao pôr do sol, e aí vocês vão decidir que tipo de contemporâneo é esse. Se é um casamento geek, igual fizeram, é um casamento minimalista, fizeram um casamento evangélico no pôr do sol. Gente, casamento contemporâneo, nos dias de hoje, tá? Um aniversário de 30 anos com temática retrô, anos 90, anos 80, enfim, para ir para 50 pessoas. A festa de fim de ano de uma empresa de tecnologia, vocês vão pegar aí como se essa empresa existisse e vão fazer a festa de fim de ano deles. Ou uma vernissagem de arte contemporânea em uma galeria para 50 pessoas. Vernissagem, gente, é a abertura de exposição de uma galeria de arte. Vocês podem escolher livremente qualquer um desses 4 temas para desenvolver o trabalho escrito e a fotografia. O que deve constar? O trabalho até 10 páginas. Se com fotografia deu um pouquinho mais, tudo bem, mas não muito mais, gente, porque vocês não precisam de mais que isso para fazer um trabalho que é simples. Eu preciso que esse trabalho, gente, tenha tudo igual a qualquer trabalho. Capa, seu nome, tem gente que não coloca o nome do professor e da disciplina, seu RA, tá? Tudo bonitinho, salvo em PDF. Uma capinha, se você quiser fazer uma dedicatória, pode fazer uma dedicatória. Um índice, pode colocar o índice também, não é obrigatório, mas pode colocar. Tá? Tem que ter o tipo de evento, vocês vão aprender isso, tá? Então não se preocupem, vocês vão ter material para produzir isso, o perfil dos convidados, a localização e o horário do evento também. Na nossa primeira aula ao vivo, eu vou falar de novo sobre a sistematização, tá? Aqui eu estou só dando uma pincelada rápida. O cardápio que vocês vão propor, as bebidas que vão ter, a organização do evento e o mais importante para mim, drink. Vocês vão criar um drink autoral, tá? Esse drink, ele tem que ter a ver com um evento que vocês planejaram. Então, vamos supor que seja um casamento. Então, qual é o nome do drink? Tem a ver com um casamento?
Eu quero que vocês executem esse drink e me coloquem um protocolo dele. Como é que ele foi feito? Tem gin, tem vodka, tem limão, tem xarope, né? Tira uma fotinha do drink, façam juntos esse drink. Quer dizer, quem for fazer em dupla, né? Lembre-se disso, vou fazer em dupla, tem que todo mundo executar. Vou fazer individual, eu faço sozinho, tá? E aí coloca isso no nosso trabalho. Partes importantes, tá? Escolha do tipo de evento, onde o evento vai ser, como ele vai ser. Eu quero isso escrito, bonitinho. É uma situação hipotética, gente. Ela não existe. Então, vocês vão criar essa situação hipotética, tá? Eu quero coerência com o tema da disciplina. Ela é protocolos de eventos, portanto, usem o conhecimento da disciplina. Tragam a harmonização. Eu vou colocar vinho branco porque eu vou servir frutos do mar. Vamos ser aqui bem minimalistas. Não precisa ser nada mais profundo que isso também. Que tipo de etiqueta vai ter? O que tem de inovação no seu evento? Se tem originalidade? Muito cuidado. Tem alunos que me colocaram um drink que já existe e que todo mundo conhece. E aí eles colocaram como se fosse autoral. Eles me justificaram que eles não conheciam, e tudo bem, não tem por que duvidar do aluno, mas o drink não era autoral. Então não adianta você me trazer, eu fiz aqui, professor, um drink que leva Campari, gin e vermute. Eu vou falar, isso é um Negroni. Você pode dar outro nome, mas ele é um Negroni. Então, vamos ter cuidado, vamos pesquisar antes, né? Se você for criativo, dificilmente o drink vai existir, entendeu? Seja criativo mesmo. Aqui é um lugar para vocês darem uma viajada, tá? Tem que ser entregue em PDF e se você usar a imagem em IA, sem ser a imagem do drink autoral, cite que você utilizou. Basta colocar para mim, imagem criada por IA. Para mim tá ótimo se vocês colocarem isso. Se usarem para pesquisa, lembre-se de fazer uma paráfrase. Leem o que o chat estava mostrando para vocês e convertam o texto com o texto de vocês. Porque para mim isso é o mais importante, tá? É que vocês tragam a opinião de vocês, tragam o texto de vocês, ok? Gente, é isso. Essa nossa primeira aula é uma aula simples, mais rápida. Na verdade, não é nenhuma aula, é uma apresentação para vocês me conhecerem. Desejo boas-vindas a todos e a todas que estiverem aqui na nossa disciplina. Hoje, eu acredito que só apareceram as meninas, ótimo, que já estão garantindo suas presenças do dia. As atividades que já estão lá, já estão livres para vocês e disponíveis, vocês podem já fazer essas atividades e a nossa próxima web aula já está marcada, é só ficarem no cronograma. Tudo bem? Vou parar a nossa gravação e já libero aqui para as perguntas.